E aí, deixa eu começar a colocar para apresentar, né? De preferência. Já travou. Internet ruim sua. O que parou, Larissa? Ah, roça. Internet a rádio. Sei como que é isso. Beleza. Olha só. A gente estava trabalhando, né? Falando sobre cálculo estequiométrico, né, começamos a falar na última aula, e aí eu fiz alguns problemas com vocês, problemas mais gerais, né? Deixa eu avançar aqui o slide. Na verdade, é meu computador. Aí, Fabiane. Bom dia. Só um minuto. Bom dia, jovem Diego. Pode falar. Bom dia, quem é? Apelo aí. Coloca o fundo preto quando você for... Diegão. Oi, Diego. Resolver? Pode ficar tranquilo. Bom dia para todo mundo aí. Eu não falei para todo mundo sobre Fabiane. Bom dia a todos aí. Meu PowerPoint deu uma travada. Só um minutinho. Mas eu... Beleza. Aí, o seguinte, né? Qual é a minha estratégia? A minha estratégia aqui é tentar explicar a matéria para vocês, né? O assunto, na verdade, na forma de exercício. O que eu vou fazer aqui é tentar mudar os exercícios, né? Mudar os problemas. Mas o que está por trás de tudo é realizar, né? Uma famosa regrinha de 3, né? Envolvendo uma reação química. E o principal de tudo é a interpretação de texto e raciocínio lógico, né? Não tem muito o que fazer. O que vai acontecer, daqui a pouquinho, que eu vou fazer com vocês, é variar um pouco o problema no sentido da pergunta, né? A pergunta vai mudar. Ao invés de pedir massa, por exemplo, de um componente de uma reação, o problema vai pedir outras variáveis, né? Vamos ver o que tem gente pedindo aqui. Of God. Of God, seja bem-vindo, cara. Já começamos aqui. Então, por exemplo, essa foi uma questão que caiu no Enem de 2018, né, do ano passado, e é uma questão de cálculo estequiométrico, puramente cálculo estequiométrico. Ano passado não, ano retrasado, né, 2018. Dizia assim, ó, objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. Então, se você quer recuperar uma joia de prata, né, que está escura, é só você envolver a joia, né, com papel alumínio e colocar em água quente com sal de cozinha. Aí ele diz, ó, a reação não balanceada que ocorre é a G2S, que tem a cor, né, escura, né, que dá a cor escura a joia de prata, que é o sulfeto de prata, né? Por que gera esse sulfeto de prata? Porque no suor, né, nosso suor, né, tem muito aminoácido à base de enxofre, né? E esses aminoácidos à base de enxofre acabam reagindo com a prata da joia, né? E acaba formando essa substância aqui de coloração escura, né? Que é o sulfeto de prata. O sulfeto de prata, quando você envolve com alumínio, papel alumínio, né? Aqui, ó, sulfeto de prata mais Al gera Al2S3 mais Ag, ou seja, recupera a prata na sua forma metálica, né? É uma forma, então, de você, vamos dizer assim, limpar a superfície da joia de prata. Tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a minha tela? Alguém pode dar ok? Porque eu estou perdido aqui. Por enquanto é tudo tranquilo. Dani? Vai ver. Não, beleza. É porque eu estou falando aqui e eu não estou sabendo se vocês estão vendo aí, tá bom? Beleza. Aí diz assim, o seguinte, né?
dadas as massas molares da prata e do enxofre, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada, ou seja, que será formada, né, na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S é. Então, de novo, é um cálculo estequiométrico puramente, né? É um cálculo estequiométrico clássico, né? No qual ele dá uma reação química, né? Que está descrita aqui, ó, uma reação química, e pede a massa de um dos produtos da reação, que nesse caso é a prata, a massa de prata, que será produzida quando eu reagir aqui uma massa de um determinado reagente, que nesse caso é o Ag2S, né? Então, a relação estequiométrica é entre esses dois componentes, né? E na última aula, né, na primeira aula, na verdade, né, que é a aula online, a gente estava falando quais são os passos necessários para se realizar um cálculo estequiométrico. Primeiro, é montar a reação química, já está montada. Segundo, é balancear a equação química. É isso que a gente vai ter que ver agora. Vamos ver se a reação está balanceada, né? Ó, tenho o 2 aqui debaixo da prata, significa que tem duas pratas, não está balanceado, né? Porque o lado de lá só tem uma, né? Então, eu vou reescrever essa reação aqui no outro slide, para ficar mais fácil. Só mudar aqui, que toda hora muda de vermelho. Mudar o apontador aqui para branco. Configurações de ponteiro, opções de ponteiro, cor da tinta, branco. Cor da tinta, branco. Então, vamos reescrever a reação aqui para a gente balancear. Ag2S, Ag2S, mais Al, formando... Ô, Fabielle, desculpe te atrapalhar, mas é que tá travando muito, não é só para mim agora. Então, professor, tá travando um cadinho aí, né? S3 mais Ag, né? Lembrando aqui, ó, se chama sulfeto de prata, esse componente aqui, e esse aqui se chama sulfeto de alumínio, né? O que aconteceu? O alumínio, né, trocou a posição aqui da prata, né, substituiu a prata, e aí a gente precisa balancear a equação, né? Como é que a gente vai balancear a equação? Bom, eu vou balancear a equação contando que só tem um, então eu vou colocar um 2 aqui na frente, né? Por exemplo, um 2. Tá escutando, não, hein? E aí? Bom, agora eu tenho que ver alumínio e enxofre. Bom, ao ver alumínio e enxofre, o que eu estou observando? Eu tenho um enxofre aqui desse lado e 3 do outro lado. Professor, né? O que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso corrigir isso, colocar um 3 para corrigir o enxofre. Então, eu coloco um 3 aqui. Mas quando eu coloco um 3, eu desbalanceei a prata. Agora são 6 pratas, né? Porque 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho que apagar aqui, ó. Fala, garota. Tá travando tudo, áudio, tudo. Só um minutinho, só um minutinho. Pode, tá. Então, tá travando tudo, todo mundo tá falando aqui. Pode falar. Travando o slide, travando o que você fala, travando você desenhando, travando Pode tudo. falar. Só um minutinho, Larissa, que vou resolver aqui. Então, só um minuto. A live tá atrasada, né, família?
Olha, só um minutinho que eu vou reiniciar a máquina aqui e vou voltar aqui na... Eu vou voltar na gravação. Se porventura vocês caírem aí do Meet, é só voltar no link novamente que eu autorizo, tá? Só vou reiniciar minha máquina aqui, porque eu acho que é a minha máquina que está travando. Só um minutinho. Liberou a baderna, família. Baderna liberada. Aí, vamos falar de coisa boa, coisa séria agora. Vamos Então, falar da irmã da Aí, Larissa. tá gravando. Da irmã da Larissa. Cuidado. Eu ia xingar o Daniel. Daniel, toma vergonha nessa cara. Moleque idiota, mano. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de nova Não, o que eu tô mais tecnologia. Você tá indignado ouvindo aí? é porque a gente tá 2 anos zoando as irmãs um dos outros Você e não tá ninguém nunca indignado zoou a de irmã nada, da não, Larissa. Daniel. Não tá certo isso, não tá certo. Quebrou a confiança que a gente tinha construído, Larissa. Você quebrou a O que você confiança. falou que eu não escutei? A gente Antes. sabe que tá gravando. O fato de estar gravando porque só a é irmã a da pior Larissa parte. Essa é a é minha parte. igual a Larissa, é a mesma pessoa. Ah, é assim. É idêntica, tipo a mesma pessoa. A Às vezes ela se fala pra a gente mim nunca também. viu a Larissa. Eu tenho certeza que a irmã da Larissa já foi no IFES assistir uma aula e a gente nem percebeu. A gente nunca viu a Larissa e a irmã dela no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ai, É ai. a mesma pessoa. Mandaram um zap aqui. Ah, no informações, nem vou ver. Mandar um zap aqui pro Bolsonaro. Mandar um zap Travar aqui o pra irmã da zap do Larissa. Bolsonaro. Travei o zap do Bolsonaro ontem. Travei. Mandei um trava-zap. O Edu. Por que a gente Você- tá mandando bom dia, esse vagabundo? Quem tá mandando bom dia? Ô, aproveitar que tá sendo gravado aqui, Ah, lançar a vamos de indignação. julho, vamos de julho. Calma aí. Exatamente. O professor ali de eletricidade. Pô, professor, não vou xingar nem nada não, mas pô, Alguém você vou passar lá. uma bomba que funciona, né? Vacilou. Não, o senhor não precisa nem passar o bagulho explicando, mas pelo Que menos o voltou, PDF gente, decente. Não, já Avisa pro acabou. Júlio que a gente tá na aula de química. Vacilante, gente. O Anômalos travou o Fabielle, Eduardo. O Anômalos. Tava gravando, tá? Tudo que vocês falaram aí ficou gravado aqui. Não, tranquilo. Não tem problema, a gente fala mal de você na sua frente também, se você quiser. Tudo bem, não tem problema nenhum. É mais Não, bonito quero- falar. É muito mais bonito falar pela frente. Como se a gente nunca tivesse falado, né? É mais ou Engraçado que o menos. Fabielle, ele tá muito culto, porque tá sendo tudo gravado, né? Aí tá mantendo assim, a paz Eu tenho que manter- interior. Eu tenho que manter o padrão. Tem que manter o padrão. Isso depois vai entrar pro Ô, pros arquivos Fabielle, do eu vou Wix. te enviar o meu dever agora. Eu achei que não era pra enviar, não, sou uma jumenta. Até as 11h55 de hoje. Pode mandar. Top, muito obrigado, Fabielle, você é perfeito. De nada. Ô, Cara, Larissa, mas me ajuda... é 11h55 da tarde ou da noite? Da noite. Larissa, me ajuda aí. Onde que eu parei? Por favor. Parou quando você começou a escrever no quadro preto. Pelo menos para mim. Tá bom. Eu nem sei qual é o slide que eu tava, gente. Questão do Enem, os rapazes estão falando aqui, pessoal. Obrigado. Ó, se começar a travar aí, eu não vou conseguir ouvir vocês falando, mas... Larissa, manda um WhatsApp para mim aqui, que eu tô com o celular na mão aqui, tá? Que aí eu vou ficar sabendo. Por favor. Não entendi o que você pediu. Se começar a travar de novo, me manda Tá bom. me manda um WhatsApp aqui, que aí eu vou ficar sabendo. Por favor. Entendi. Tá abrindo um monte de janela aqui, não sei porquê. O computador deu chute. Ah, tá. Parei aqui. Beleza, então vamos lá. Deixa eu só retomar aqui, então. Eu vou reescrever a reação aqui. Reescrever a reação. E nós vamos balancear a equação
que a gente começou a escrever aqui. Só um minuto, deixa eu mudar aqui a cor do ponteiro. Ó, sulfeto de prata, Ag2S, mais alumínio, formando Al2S3, mais Ag, certo? Todo mundo tá vendo aí, certinho? Tá travando? Não? Larissa, abre o áudio para mim, por favor. Não, tá de boa. Então tá bom, vamos lá. Vamos balancear essa equação, então, né? Balanceando essa equação, ficaria assim, ó. Teria que começar aqui, ó, metal, prata, né? Colocaria um 2 aqui na frente. Só que aí, ao colocar 2 na frente da prata, e depois eu vejo aqui, ó, o alumínio, né? Por exemplo, o enxofre, né? O enxofre tem 3 enxofres, então eu teria que colocar um 3 aqui na frente. 3S, beleza. Balanceei o enxofre, só que aí, quando eu faço isso, né, eu perco o balanceamento da prata. Agora são 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho que apagar esse 2 aqui e escrever um 6 na frente. Então, vou apagar. Vou apagar aqui e colocar um 6 na frente. Coloquei um 6. E aí, corrigindo os outros, né? Agora, eu tenho o enxofre que está balanceado, porque 3 vezes 1 aqui vai dar 3. Beleza. Eu tenho 6 pratas, e tenho aqui desse lado 2 alumínios, desse lado só tem 1. Então, eu coloco um 2 aqui na frente, beleza? Balanceei a equação. Então, são os passos do cálculo estequiométrico. Primeiro montar a equação, depois balancear, né? Fizemos o balanceamento. E aí, a gente vai tentar relacionar o que ele está querendo. Ele está querendo relacionar o sulfeto de prata com a prata regenerada. Então, a relação aqui estequiométrica é entre esses 2 componentes da reação, né? E qual é a relação estequiométrica entre os dois? Ó, a relação estequiométrica é 3 mols de Ag2S produzem 6 mols de prata, né? Essa relação estequiométrica dada pela reação química, né? Dada pela reação. Isso aqui é muito importante, a gente sempre tirar uma relação de número de mols primeiro. Porque a partir da relação de número de mols, a gente tira qualquer outra relação, seja em massa, em volume, em número de moléculas e tudo mais. Tirei essa relação, agora é o seguinte, como ele está querendo aqui, né, como ele deu um dado em gramas e quer a massa em gramas de prata, a gente vai converter toda essa palavra mols para gramas. E como é que a gente converte mols para gramas? A gente usa a massa molar, né? Aí ele deu, a massa molar da prata é 108. 108. A massa molar do enxofre é 32. Então, aqui a massa molar de toda essa molécula aqui, ó, vai dar quantos? Vai dar 108 vezes 2, mais 108 vezes 2, mais 32, que vai dar 248. O total aqui dessa molécula toda é 248. Só como são 3 mols, né, ficaria 3 vezes 248 gramas. Então, 3 vezes 248 gramas produz em gramas 6 mols de prata, que seria 108, a massa molar de 1 mol de prata. Então, 6 vezes 108 gramas. O que eu fiz agora? Nesse caso, eu transformei a palavra mol para gramas. Eu vou tirar uma relação agora em gramas, né? Em outras palavras aqui, ó, 3 vezes 48, 248, né? Vezes 3 aí, vai dar 744 gramas. 744 gramas produz 6 vezes 108. 6 vezes 108. 648 gramas. Até agora, eu não fiz nada além do que pegar a reação química e destrinchando as proporções aqui, né? O cálculo estequiométrico vai estar exatamente daqui para baixo, né? Vamos dizer assim, porque é o que ele quer, né? 744 gramas de sulfeto de prata produz, no máximo, 648 gramas de prata, segundo a reação química dada aqui em cima, né? Agora vamos usar o dado do problema. Qual é o dado do problema? Ele quer saber, utilizando o processo descrito, aqui o último tópico aqui embaixo, a última frase, utilizando o processo descrito, qual é a massa de prata metálica, qual é a massa de prata metálica X, que será produzido quando
for regenerada quando o objeto contém 2,48 gramas de sulfeto de prata. Então, 2,48 gramas de sulfeto de prata. Fizemos aqui, montamos aqui uma regrinha de 3, né? Só resolver aqui a regrinha de 3, você vai encontrar X, que é a quantidade de prata que vai ser regenerada. Então, vai ficar 648 vezes 2,48, dividido por 744, que vai dar 2,16 gramas de prata. Resposta do problema, né? Alternativa, então, letra D de dado aqui, ó. Certo? 2,16 gramas. Uma questão do Enem de 2018, veja. Questão muito fácil, muito simples, né? Que envolvia um cálculo estequiométrico muito básico. Obviamente, o que ele queria de vocês aqui? Ele queria que vocês soubessem balancear a equação, né? Se você não balanceasse e já chegasse fazendo a conta sem balancear, ia sair tudo errado, né? Por quê? Porque como está escrito aqui a reação, está 1 para 1, mas a reação, na verdade, é 3 aqui para 6, ou 1, né? Se você simplificar, né? 3 para 6 é a mesma coisa que 1 para 3, né? Dividido por 3, por exemplo. Você vai obedecer a mesma proporção, sem problema nenhum. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Não? Bom, quero que vocês entendam aí o objetivo do cálculo estequiométrico, né? Porque daqui uns anos aí, daqui 2 anos, vocês vão estar lá fazendo Enem e provavelmente vai ter uma questão dessa. Beleza? Vamos lá, então. Continuando agora, eu vou começar a variar o problema. Agora eu vou começar a variar por quê? Porque até agora a gente fez cálculo estequiométrico envolvendo gramas, massa, né? Vamos tentar agora fazer um cálculo estequiométrico diferente, envolvendo volume, né? Uma questão aqui, por exemplo, diz assim, ó. A 0 graus Celsius em 1 atm, 19,5 gramas de sulfeto de zinco, que é essa substância aqui, ó, sulfeto de zinco, 19,5 gramas dessa substância reage estequiometricamente com oxigênio, está aqui o oxigênio, de acordo com a equação. Aí ele dá a equação. Beleza? Assumindo o comportamento ideal, o volume em litros de SO2 gerado será de aproximadamente. Então, notem, a gente tem aqui agora, né, um dos componentes da minha reação é um gás, né, que nesse caso aqui o produto da reação é um gás, que é o SO2, e ele quer saber quantos litros de SO2 vão ser gerados, né, nessas condições de temperatura e pressão aqui, de 1 atm 0 graus Celsius, quando eu colocar para reagir 19,5 gramas de sulfeto de zinco, né? Imagina lá aquela reação que a gente fez no ano passado, a gente colocou fitinha de magnésio dentro do ácido, aí gerou gás hidrogênio ali, né? Vamos supor que eu queira fazer um cálculo ali, né, baseado na quantidade da fitinha, se eu souber a massa de fitinha de magnésio que eu coloquei, né, de alumínio que eu coloquei ali dentro, eu consigo prever, né, quantos ml ou quantos litros de gás hidrogênio vão ser liberados. Aqui, basicamente, é a mesma coisa, só que só muda a reação, né? É o sulfeto de zinco, que está reagindo com oxigênio para formar o óxido de zinco, e o SO2, ele quer saber qual é o volume de SO2 gerado nas condições aqui de temperatura e pressão. Vamos lembrar algumas coisinhas aqui, olha. Primeiro, né, vamos reescrever a reação para ficar mais fácil. Né? Reescrevendo a reação ficaria assim. 2 sulfeto de zinco, 2VNS, mais 3O2, dando 2NO, mais 2SO2. Beleza, a reação química está montada e vamos ver se ela está balanceada. Pelo jeito, sim, né? Porque ele colocou aqui os coeficientes na frente e não colocou de propósito, né? Provavelmente ele colocou já para balancear. Mas vamos confirmar, né, por via das dúvidas. Então, ó, 2 zincos, 2 enxofres aqui, 2 enxofres, 3 vezes 2, 6 oxigênios, antes, 2 mais 4, 6 oxigênios depois. Então, a reação está balanceada. Então, as 2 primeiras etapas do cálculo estequiométrico ele já fez para você, é montar e balancear. Agora, a gente vai tirar as relações, né? Que relações seriam essas? No problema, ele está querendo associar o sulfeto de zinco com o SO2.
Então, por mais que os outros componentes da reação são necessários para a reação acontecer, eu não preciso me preocupar com eles, porque a relação é só entre dois componentes, que é a relação do sulfeto de zinco com o SO2. E qual a relação estequiométrica entre os dois? 2 mols de ZNS produz 2 mols de SO2. Beleza, só que o problema está me pedindo aqui, para calcular o volume em ml do SO2 gerado. Quando ele coloca 19,5 gramas de sulfeto de zinco. Como é que eu vou resolver esse problema? Sendo que ele pediu volume em ml, ele dá a massa do sulfeto de zinco e ele dá aqui as condições de temperatura e pressão. Bom, não sei se vocês se lembram, né? Quando determinado gás está a 0 graus Celsius e 1 atm, a gente chama isso de condições normais de temperatura e pressão. CNTP. E nessas condições de 0 graus Celsius e 1 atm CNTP, 1 mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros, certo? Isso aqui a gente viu no iníciozinho desse ano. 1 mol de gás ocupa um volume de 22,4, não importando qual é o gás, qualquer gás ocupa esse volume. Então, a estratégia aqui é o seguinte, né? Vamos fazer um raciocínio lógico agora. Se eu descobrir, então, quantos mols de SO2 foram produzidos nessa reação química, eu tento fazer uma relação depois com a quantidade de gás que foi gerado. Por quê? Se, por exemplo, se eu descobrir, porventura aqui, uma hipótese, né? Se eu descobrir que a reação gerou 2 mols de SO2, ou se gerou 4 mols de SO2, ou que gerou 10 mols de SO2, o que eu vou fazer? Eu vou só multiplicar por esse fator aqui, que é 22,4 litros, certo? Eu preciso, a minha estratégia, por isso que eu digo, cálculo estequiométrico é muito raciocínio lógico. Eu preciso descobrir quantos mols de SO2 foram gerados, e não mais gramas. Eu preciso descobrir quantos mols, para fazer uma relação aqui agora, com o volume. Tudo bem aí? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Vamos lá. Então olha só. E o que o problema me deu? O problema me deu aqui uma massa de sulfeto de zinco que ele vai colocar, que é 19,5. Essa massa é uma massa aleatória, né? É o cara que está colocando lá. É o cara que está fazendo o experimento que está colocando essa massa. Ele está jogando isso lá dentro, né? Ele poderia jogar qualquer massa, mas nesse caso específico ele está jogando 19,5 gramas de sulfeto de zinco, né? Então, o que a gente vai fazer? Olha, vamos fazer aqui uma estratégia, né? Como ele está dando a massa desse cara aqui, que é o sulfeto de zinco, vamos transformar essa palavra mols aqui em gramas, né? Na tabela periódica, quanto que pesa o zinco, né? Aqui ele não dá no problema, a gente teria que ter a tabela periódica ou, enfim, ou teria que ter dado esse problema. Se eu pegar aqui a tabela periódica, o zinco tem uma massa, nossa, a minha está tão apagadinha aqui. É 65. 65? Tá. A massa do zinco, obrigado, Larissa, é 65. A massa do enxofre, tabela periódica, é 32. Se eu somar os dois aqui, 32 mais 65, vai dar 97. 97 é a massa de 1 mol de sulfeto de zinco. Como eu tenho 2, ficaria 2 vezes 97 gramas. Reescrevendo isso. 2 vezes 97 gramas, então, reagem produzindo 2 mols de SO2. Professor, por que você não transformou aí essa palavra mol também do SO2? Por que você não transformou em gramas também? Questão de estratégia. Por quê? O que eu estou querendo? Eu estou querendo descobrir quantos mols de SO2 vão ser gerados para eu relacionar com o volume de 22,4. Se eu transformo isso para gramas aqui, eu vou só, vamos dizer assim, fazer um cálculo, ficar fazendo cálculo a mais. Não preciso fazer isso, né? De modo que eu posso relacionar gramas aqui, massa, com mol, sem problema nenhum. Eu transformo um
e não transforma o outro, mantém o outro. Mas por que você fez isso, né? Porque o dado aqui do sulfeto de zinco do problema, o dado é em gramas. Ó, 2 vezes 97 gramas de sulfeto de zinco produz 2 mols de SO2. Isso está escrito, foi dado pela reação, né? Isso é fixo, isso não muda. Mas o problema me diz, olha, tá, eu não vou colocar 2 vezes 97 gramas, eu vou colocar 19,5. Então, 19,5 gramas vai produzir a quantidade X de mols de SO2, né? Eu vou descobrir aqui quantos mols de SO2 são gerados. Então, multiplicando, ficaria 19,5 vezes 2, que vai dar 39. 39 dividido por 2 vezes 97 aqui, que é 194. Então, fica 39 dividido por 194. Isso vai dar em mols, aproximadamente, 0,2 mols de SO2. 0,2 mols de SO2. Isso não é resposta, né? Obviamente. Por quê? A pergunta dele é qual é o volume de SO2 que foi gerado. O que eu preciso fazer, né? Como os dados aqui foram fornecidos na CNTP, ó, nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, o que eu vou fazer? 1 mol de gás, 1 mol de SO2, ocupa um volume de 22,4 litros. 0,2 mol de SO2 vai ocupar um volume Y. Então, Y vai ser igual a 22,4 vezes 0,2, que vai dar aproximadamente 4,5 ou 4,48 litros. 4,5 litros. Ok? Eu descobri, então, quantos litros de SO2 são gerados nessa reação. Está aqui, ó, alternativa letra D, né, do meu problema. Tá? Então, eu associei gramas de um determinado componente para descobrir o volume do produto que foi gerado. Alguém está com o microfone aberto? Pode perguntar. Ô, professor, dá uma recapituladinha aí que na minha internet deu ruim aqui, aí eu caí da sala um pouquinho. Aí você volta ali no início ali, depois que você achou os 97 gramas, tem como? Ah, sim, tudo bem. Vamos lá. Só recapitulando então, Alexandre, olha só. O que eu fiz em primeiro lugar, né? E eu acho que isso é uma boa estratégia para vocês resolverem começar o cálculo estequiométrico. Primeiro é tirar a relação em número de mols. Não importa qual é a reação química. Nesse caso aqui, a relação em mols é 2 mols de sulfeto de zinco produziu 2 mols de SO2. Aqui, ó, 2 mols de sulfeto de zinco produziu 2 mols de SO2. Beleza. Aí agora, a partir de agora, é questão de raciocínio lógico e estratégia para a resolução do problema, né? Por quê? Primeiro, qual é a pergunta dele, né? A pergunta dele é: qual é o volume de SO2 gerado a partir de 19,5 gramas de sulfeto de zinco? Está desse lado da reação, né? Então, a relação que eu fiz aqui é o seguinte, ó. Quanto que vale 1 mol de Ag2S, né? O Ag2S, calculando aqui, ó, 108 vezes 2 mais 32. 108 vezes 2 mais 32, Alexandre, dá 248. Mas 248 é a massa de 1 mol. Como são 3, ó, eu multipliquei. 3 vezes 248 produz... Ah, tô na questão errada. Epa. Questão errada. 2 mols de sulfeto de zinco produz 2 mols de SO2. Aí, voltando aqui, que eu estava fazendo o cálculo no lugar errado. O zinco é 65, o enxofre é 32, somando vai dar 97. 97 seria a massa de 1 mol. 2 vezes 97 gramas, então, produz 2 mols de SO2. Professor, por que você transformou aqui, ó, mol de sulfeto de zinco em gramas e não transformou mol de SO2 em gramas? Pelo seguinte, né? Porque o que eu quero descobrir, na verdade, é o volume de SO2 gerado. E o volume de SO2 gerado
eu vou relacionar com o volume na CNTP, que é 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, por que eu não transformei aqui, ó? Porque se eu descobrir X aqui, que seria mols aqui debaixo de mol, ó, mol debaixo de mol, eu relaciono com 22,4 litros. O que eu fiz, então, ó? 2 vezes, que é o 2 mols, vezes 97, que é a massa de 1 mol, produz 2 mols de SO2, 19,5 mols de SO2. De onde que eu tirei esse 19,5? Eu tirei do problema, aqui, ó, 19,5 gramas de sulfeto de zinco, 19,5 produz X. Então, eu coloquei grama debaixo de grama e deixei mol debaixo de mol. O que eu vou descobrir aqui, ó, X, fazendo a regrinha de 3, X vai ser 0,2 mols de SO2, né? Por que eu não descobri, de novo, por que eu não transformei para gramas? Porque agora, o que eu vou poder fazer, Alexandre? Ó, 1 mol de qualquer gás, nas condições dadas do problema, que é CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa continha que eu fiz aqui em cima, ó. Se 1 mol gera 22,4, 0,2 mols vai gerar Y. Fazendo uma outra regrinha de 3 aqui, ó, Y vai dar 4,5 litros de SO2. Resumo da ópera aqui, né? Se eu colocar 19,5 gramas de sulfeto de zinco para reagir aqui nessa reação, eu vou produzir, né? Eu vou produzir no máximo 4,5 litros de SO2 na CNTP, ou seja, nas condições de temperatura e pressão dadas pelo problema. Tá bom? Ok aí? Professor, fala. O negócio também é que, tipo assim, se você não souber essa parada da CNTP, dá pra você fazer por densidade também. Conseguir fazer essa questão por densidade. Com a forma de densidade. Na verdade, daria para fazer por densidade também, perfeito. Na verdade, você nem precisaria lembrar que isso está na CNTP também. Por quê? Você poderia usar aqui PV igual a NRT, né? Pressão você tem? Na verdade, não daria. Peraí, não, daria sim, daria para usar PV igual a NRT, porque você tem a pressão, você tem a temperatura, você precisa só descobrir o número de mols que vai ser gerado, né? PV igual a NRT, ó. Você vai descobrir, vai ter que fazer um cálculo estequiométrico do mesmo jeito, baixar 0,2, né? Voltando aqui, ó. Usando PV igual a NRT, deixa eu só manter aqui, só gerar um outro slide, para vocês verem como é que eu faria usando PV igual a NRT. Tá. Cor. Usando PV igual a NRT, como é que eu faria essa mesma continha, né? O negócio foi para o lado errado. Ó. Continua no lugar errado. Usando PV igual a NRT. PV igual a NRT, né? Pressão, 1 atm. Volume, quero descobrir. N. N não tem jeito, o N eu teria que descobrir. O N está aqui, ó, 0,2. 0,2. R, 0,082. Temperatura, como está 0 graus Celsius, vai dar 0 mais 273 kelvins, né? 273, eu vou achar a mesma resposta, tá? Só que, de toda forma, eu teria que achar o número de mols N, né? Para substituir aqui, ó. Eu não posso colocar N aqui, pessoal. Aqui só uma questão, alguém pode estar confundindo. Eu não posso colocar N igual a 2, né? Esse 2 aqui, ó, é da reação química, não é necessariamente da condição do experimento. Nós achamos que o N do experimento é 0,2. Então, aqui são 2 caminhos diferentes para resolver o mesmo problema, tá bom? Perguntas? Professor, mas o 0 graus e 1 atm não está falando do sulfeto de zinco? Que a gente... Não. 0 graus Celsius e 1 atm são as condições experimentais. Ou seja, as condições
que o experimento foi feito, tá? Não faz sentido falar 0 graus Celsius em um ATM de sulfeto de zinco, porque o sulfeto de zinco aqui é um sólido, ó. Ele não é um gás, tá? Ele não ocupa volume, né? Quando ele fala isso, ele está falando que ele fez esse experimento, por exemplo, experimento dentro de um recipiente fechado, né? Recipiente fechado, e nesse recipiente fechado, gerou SO2 a 0 graus Celsius em um ATM, lá dentro, né? Dessas condições. Tudo bem aí? São condições do experimento. Tá? Beleza. Então, dois caminhos diferentes para resolver o problema. Em todos os casos, eu teria que descobrir esse número de mols aqui. Note, pessoal, cálculo estequiométrico não tem muita teoria por trás. O que tem é raciocínio lógico, interpretação de texto e a matemática da regra de 3. Né? Não tem como eu ensinar para vocês o cálculo estequiométrico a não ser fazendo esses problemas diferentes. Né? É isso que eu estou fazendo. Vamos lá, então. Aqui, ó, um outro problema agora envolvendo volume. Né? Aí vocês vão entender uma outra aplicação aqui do problema. Em todo mundo, os índices de acidente de trânsito têm levado os órgãos responsáveis a tomar medidas reguladoras. Entre elas, campanhas educativas. Paralelamente, a indústria automobilística desenvolveu o airbag, que é um balão que infla rapidamente para diminuir o impacto do passageiro com as partes internas do veículo. Em caso de colisão, a reação química principal a ocorrer no interior do balão aí daqui, ó, qual é a reação que ocorre dentro do airbag? Dentro do airbag, tem essa substância aqui, ó, que é um sal, chamado azida de sódio, que está lá na forma de um pozinho sólido. E aí, em condições bem específicas, né, quando acontece o impacto, né, do automóvel em algum outro automóvel, enfim, né, quando acontece o impacto, ocorre uma reação muito rápida que gera sódio metálico e gera gás nitrogênio. Esse gás nitrogênio que vai ser o responsável por inflar, né, o balão do airbag, né, que vai fazer encher o balão do airbag. Aí ele fala assim, ó, a massa de azida de sódio necessária para produzir gás suficiente para que enche um balão de 74 litros de volume, na temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm de pressão, é aproximadamente. Então, a pergunta dele é o seguinte, quanto de azida de sódio, quanto desse sal aqui eu preciso colocar dentro do balão, para que, quando a reação acontecer, gere 74 litros de nitrogênio, né? Ou para que para inflar o balão de modo a completar o balão com 74 litros. Então, note, olha, é um cálculo estequiométrico no qual ele misturou massa com volume. Massa com volume. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é pegar os dados que a gente tem e relacionar com a reação química, né? Então, por exemplo, o que eu tenho, né? Eu tenho uma reação química que ele já deu, e já está balanceada para nossa alegria, né? Então, eu vou reescrever essa reação aqui no outro slide. Então, só mudar o apontador que está vermelho. Vamos reescrever a reação. Ficaria assim, ó. 2NaN3 se decompondo, produzindo 2Na mais 3N2. A relação estequiométrica por mais que o sódio é gerado, né? A relação que a gente tem que tirar, porque ele está no problema, ele relaciona a azida de sódio com o nitrogênio. Então, a relação estequiométrica é entre esses dois caras aqui, ó. E qual é a relação estequiométrica entre os dois? 2 mols de azida de sódio necessária para produzir um total aí de 74 litros
desse gás medidos a 27 graus Celsius e 1 atm. Aí eu pergunto para vocês, primeira coisa, essas condições de temperatura e pressão aqui, são condições padrão? Isso aqui está na CNTP? Sim ou não? Não. Não. Isso não está na CNTP, está fora da CNTP. Se está fora da CNTP, eu tenho que esquecer 22,4 e usar a equação geral, que é PV igual a nRT. Certo? Por que eu vou usar essa equação? Eu vou usar essa equação porque, a partir dela, ó, eu tenho a pressão, eu tenho o volume, que é 74 litros, eu vou descobrir o número de mols. O R eu conheço, que é a constante dos gases, a temperatura em Kelvin aqui é só somar 273. Por que eu vou fazer isso? Porque, olha só, qual é a relação estequiométrica aqui? Ó? 2 mols de NaN3 geram 3 mols de nitrogênio. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a massa desse cara. A massa do NaN3 que vai ser necessária. Então, eu preciso converter esse mols aqui em massa. E como é que eu converto isso? Usando a massa molar. Voltando aqui, ó. Bom, ele não dá aqui a massa molar de nenhum no problema, mas com a tabela periódica a gente sabe. O sódio pesa 23. O nitrogênio pesa 14. Então, ficaria 3 vezes 14 do nitrogênio, 14 vezes 3, mais 23. Isso vai dar 65. 65 é a massa completa. Vezes 2, vai dar 130 gramas. Já multiplicado. 130 gramas, então, geram 3 mols de N2. Professor, por que você, de novo, não transformou essa palavra mol em gramas? De novo, é uma questão de estratégia. Como ele quer saber aqui, ó, qual é a massa X gramas do azido de sódio aqui, né, da azida de sódio, que vai ser gerada, né, que vai ser necessária para reagir, então eu transformei isso aqui em gramas, e não transformei isso aqui em gramas, por quê? Ao usar aqui a equação PV igual a nRT, o N aqui, ó, vai ser o número de mols de nitrogênio que eu vou calcular. Então, calculando aqui o número de mols, eu coloco... Fabielle, e quando que a gente vai saber quando não precisa usar essa estratégia de não transformar o outro? Como que a gente vai saber isso? Larissa, você vai saber isso quando, por exemplo, olha, se ele dá a massa de um componente, por exemplo, dá a massa de um reagente e pede a massa do outro produto ou reagente, você não precisa... você vai tirar uma relação de massa com massa. Aí você precisa transformar os dois. Né? Quando ele dá a massa de um e pede a massa do outro, você tem que transformar os dois. Quando ele pede a massa de um, quando ele dá a massa de um, aliás, e pede, por exemplo, o número de mols do outro, aí é uma relação de massa com mols. Então você vai deixar um na forma de massa e vai deixar o outro na forma de mols. Aqui nesse caso, o que ele está dando? Ele está dando a massa desse componente, aliás, está pedindo a massa desse componente e dando o volume desse componente. Então, a relação de volume para massa, né? Volume para massa. Então, um tem que estar na forma de gramas e o outro tem que estar na forma de volume. Mas tá, volume você não vai descobrir direto, né? Você vai descobrir, nesse caso aqui, você vai pegar esse volume, que é o que eu vou fazer agora, você vai pegar o volume, que é 74 litros, e vai jogar na equação PV igual a nRT, e jogar na equação do PV e nRT, o que eu acho? Eu acho um número de mols, que é o N. Então, na verdade, eu vou deixar aqui uma relação de massa com mols. Massa com mols. Repetindo, 130 gramas é a massa molar do NaN3 multiplicado por 2, que eu peguei aqui da reação. E está produzindo 3 mols de N2, que eu peguei de onde? Peguei da reação. Então, a única coisa que eu fiz até o momento é pegar a relação dada pela reação. E por uma questão de estratégia, eu vou deixar massa
para mols. Por quê? Quando eu descobrir aqui, quando eu jogar aqui os dados, finalmente os dados que ele deu na equação PV igual a nRT, o que eu vou descobrir aqui, ó, N, eu vou colocar debaixo aqui, ó, de mols de nitrogênio, eu vou colocar o número de mols que eu vou descobrir nessa equação. Então, vai ficar mols debaixo de mols, gramas debaixo de gramas. Então, Larissa, assim, é uma questão de estratégia. Como eu te falei, não tem como. Esse é raciocínio lógico. Né? Não tem como eu falar para vocês, ó, existe uma fórmula de bolo, uma fórmula aí, uma receitinha, para vocês calcularem, para vocês realizarem cálculo estequiométrico. Não tem, não existe. Esse é um dos grandes problemas do cálculo estequiométrico. Não tem uma teoria, não tem uma fórmula para você aplicar, não tem nada disso. Você tem que usar estratégias, né, para resolver o problema. E estratégia envolve raciocínio lógico, e não tem como eu desenvolver esse raciocínio lógico a não ser, de novo, fazendo exercício, repetindo até você conseguir. Tá? Entendi. Então, vamos lá, olha só. De novo, o que eu tenho aqui até o momento? Eu tenho, até o momento, uma relação dada pela reação química. Qual é o dado que o problema dá? Dado que o problema dá. Tá, para eu inflar esse balão aqui do airbag, né, de 74 litros de volume na temperatura de 27 graus e 1 atm, bom, vamos pensar aqui, quem que vai inflar o balão, né, do airbag? Quem vai inflar é o nitrogênio, que é o único gás que está sendo gerado, né? E ele vai inflar necessariamente para produzir 74 litros de volume nessas condições. Como eu tenho volume, tenho a temperatura e tenho a pressão que não estão na CNTP, eu vou usar a equação PV igual a nRT. Usando a equação PV igual a nRT, ficaria assim, ó. Pressão, volume igual a nRT. Eu vou deixar esse cálculo aqui, por enquanto, em stand-by, né? Vou deixar aqui em stand-by, que a gente vai voltar nele. Pressão, 1 atm. Volume, 74 litros, que vai ocupar o airbag. N, quero descobrir. R, 0,082, que é a constante dos gases. Temperatura, está 27 graus Celsius, somando 273, vai dar 300. Com isso aqui, ó, com essa continha, eu descubro N, e esse N depois eu vou voltar aqui no cálculo. Então, ficaria assim, ó, 0,082 vezes 300, vai dar 24,6, 74 dividido por 24,6. Isso vai dar, aqui um N, ó, calculado, esse N calculado vai ser igual a 3 mols. Então, qual a interpretação disso, né? Qual a interpretação do problema? Gerar 74 litros lá do airbag é a mesma coisa que gerar 3 mols de nitrogênio. Eu preciso gerar 3 mols de nitrogênio. Então, 130 gramas de azida de sódio produz 3 mols. 3 mols, então, ó, substituindo aqui, ó, 3 mols do problema, que coincidentemente foi a mesma coisa, né? Vai precisar de quantos? X. X vai ser igual a quantos? 130, né? 130 gramas de NaN3. Resumo, para eu gerar 74 litros do airbag, eu preciso colocar 130 gramas do componente. Ou seja, eu fiz uma previsão, olha, para eu produzir 74, eu preciso colocar 130 gramas. Para eu produzir, por exemplo, o dobro de 74, eu preciso colocar o dobro, né, em gramas da substância, que seria 260. Nesse caso aqui, resposta do problema, 130 gramas, alternativa letra A. De novo, é um problema um pouco mais elaborado. É um problema que envolve muito raciocínio lógico, né, que vai envolveu a questão, né, do cálculo estequiométrico, mas você teve que buscar lá nos gases, né, a equação geral, que é PV igual a nRT, para aplicar ao cálculo estequiométrico. Ele começa a misturar situações diferentes. Tudo bem? Estão boiando muito? Ou boiando pouco? Se está boiando pouco, tá bom. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, para confortar vocês aí, eu fui aprender cálculo estequiométrico
porque realmente no meu ensino médio, né, no meu ensino médio foi muito ruim, eu acabei estudando uma escola que, por exemplo, professor de química era advogado, né, professor de física era tipo, né, outra profissão que não tinha nada a ver, né, pegava para dar aula, e eu fui aprender cálculo estequiométrico na hora que eu fui fazer vestibular, porque eu não conseguia compreender, né. Mas espero que vocês estejam compreendendo aí, porque, infelizmente, né, depende muito mais de vocês do que de mim, né? Depende muito mais de estratégia, de resolver o problema, raciocínio lógico, né? Isso vai se desenvolvendo aos poucos. Posso continuar? Bom, vamos lá. Uma outra questão que diz assim, ó. Essa questão é mais simples, tá? É mais fácil do que as anteriores. Diz assim, o óxido de alumínio é utilizado como antiácido. Sabendo-se, desculpa, que a reação que ocorre no estômago é Al2O3 mais 6 de HCl, dando 2 de AlCl3 mais 3 mols de água. Então, reescrevendo a reação, ficaria assim. 1 Al2O3 mais 6 HCl, ácido clorídrico, produzindo 2 de AlCl3, que é o cloreto de alumínio, mais 3 mols de água. Óxido de alumínio, Al2O3, reagindo com 6 mols de HCl, produzindo 2 de AlCl3 e 3 de água. Aí ele fala assim, ó, a massa desse óxido, qual óxido, né? A massa do Al2O3, qual é a massa dessa substância que reage com 0,25 mols do ácido. Que reage com 0,25 mol do ácido. Então, Larissa, aqui, olha, o que ele está fazendo? Ele está misturando, ó, ele está querendo saber a massa de um componente com base na quantidade de mols de um outro componente. Misturou a palavra mol com massa, né? Qual a estratégia nossa? A estratégia nossa é tirar esse cara aqui na forma de mol e tirar esse cara aqui na forma de gramas e tirar esse cara aqui na forma de mols, né? Que ele dá pé de massa e dá mol do outro. E qual é a relação estequiométrica entre os dois? Ó, 1:6. 1 mol de Al2O3 reage com 6 mols de HCl. Isso eu tirei de onde? Da reação. Nada mais do que isso. Certo? Então, de novo, ó, como isso aqui ele quer em gramas, eu vou transformar isso aqui em gramas. Ficaria assim, ó, alumínio é 27, oxigênio é 16. Então, tabela periódica daria 2 vezes 27, que vai dar 54, mais 3 vezes 16, que dá 48, mais 48. Total, 102. Como aqui é um mol, é 1 vezes 102, que vai dar 102 gramas. 102 gramas, então, do Al2O3 precisa de 6 mols de HCl. Eu não vou transformar isso aqui para gramas, por quê? Porque o dado que ele deu está em mol, ó. Então, ó, continuo, repito, 6 mol de HCl. Esqueço isso agora e vou usar a relação de baixo. 102 gramas de Al2O3 reage com 6 mols de HCl. Qual é o dado do problema que ele quer? Ah, então, quando eu colocar 0,25 mol de baixo de mol de HCl, quantos gramas X do Al2O3 eu vou precisar? X vai ser igual 0,25 vezes 102 dividido por 6, que vai dar 4,25 gramas, resposta completa de Al2O3. Ok? Alternativa aqui, letra B de bola. Tá? B de bola. Muito mais fácil esse do que o outro, porque esse aqui, ele misturou só grama com mol, né? Só grama com mol. Dúvidas aí?
Posso continuar? Beleza, eu comecei a fazer chamada no meio da aula. Quer ver, ó? Juan, tá aí, Juan? Olha como é que pega o cara, olha. Caio, tá aí? Opa, Eu tô, professor. Eu ou outro. Caio, tá aí? Eu tô, professor. Fala aí já. Então tá bom. O Juan tá aí não, né? O Juan tá dormindo. -1. Rafael tá aí? Olha como é que pega as pessoas, olha só, que legal. Tá, Gabi. Rafael mandou mensagem ali no chat, professor. Rafael tá, professor. Tá bom. Viu como é que pega? Isabel tá aí? Ih, professor, acho que isso aí. Tá vendo a atitudinal pra onde que vai? Vai pro saco. Nossa, é que é chefe ainda, hein? Isso aí. É o exemplo, né? Nossa, é o espelho. Decepcionou, chefe. Isso aí. Daqui a pouco eu chamo mais alguns. Fica tranquilo. Ô, Fabielle, Fala. tem como você nessa daí, me explicar de novo como é que o senhor chegou no 102? O 102, Diego, eu encontrei a massa molar do Al2O3. O alumínio é 27 da tabela periódica e o oxigênio é 16 na tabela periódica. Então, se você multiplicar alumínio, que são 2, ficaria 2 vezes 54, e somar com 3 vezes 16, que é do oxigênio. Então, vai ficar 2 vezes 104, que é... Opa! Ei, que doideira. 2 vezes 27, não 104. 2 vezes 27, que é do alumínio. Repetindo, 2 vezes 27, que dá 54 gramas. 3 vezes 16 do oxigênio, que dá 48. Se você soma 54 mais 48, dá 102 gramas. Na verdade, eu encontrei a massa molar do Al2O3. Que é a massa de 1 mol, tá bom? Tá bom, Fabiano. Aqui, outra pergunta. Se eu pegar o 102, de 102 eu produzo 6 mols, 6, alguma coisa? Não, 102 reage com 6 mols. Isso. Com 6 mols. Se eu usar proporcionalidade, transformar esses 6 mols em gramas, e dividir 102 por esses 6 mols que eu transformei em gramas, pegar o de baixo dos 6 mols ali, 0,25, se eu não me engano. Multiplicar pelo resultado, eu não acho X, não? Não, você não acha. Você acha X aqui, se você, por exemplo, pessoa, eu posso deixar tudo em gramas? Você pode deixar tudo em gramas, daria para resolver também. Só que o que você teria que fazer aqui? Olha só, você teria, 102, uma outra forma de resolver aqui, daria um pouco mais de trabalho. 102 gramas reage com 6 mols de HCl. Aí você vai escrever assim, 6 mols de HCl, quanto que vale o HCl na tabela periódica? 6. O hidrogênio vale 1, o cloro vale 35,5. Total vai dar 36,5. Aí você vai colocar assim, então 102 reage com 6 mols. E 6, cada mol vale 36,5. Então eu multiplico 6 vezes 36,5 gramas. Poderia fazer isso. Aí, só que aqui de baixo, aqui não poderia colocar mol. Por que eu não posso colocar mol debaixo de gramas, né? Porque são unidades diferentes. O que eu teria que fazer aqui? Transformar essa palavra mol aqui, 0,25, que ele deu do problema, em gramas também. Aí ficaria 0,25 vezes 36,5 gramas. Então, eu estou colocando grama com grama, e aí acharia a mesma resposta X. Note, eu não preciso fazer isso, pessoal. Por quê?
Se eu estou fazendo isso, estou fazendo cálculo a mais, né? Porque 36,5 corta com 36,5 aqui no problema. Vai sobrar 6 e 0,25 eu tinha feito antes. Não mudou nada, né? Mas, beleza. Para ficar mais claro para você, se você quer colocar tudo em gramas, sem problema nenhum, pode colocar tudo em gramas. Então, o que eu fiz aqui, ó? 102 gramas da reação reage com 6 mols de HCl. E o HCl pesa 36,5 gramas cada mol. Então, eu multipliquei 6 vezes 36,5 gramas. Aí eu fui lá e peguei o dado do problema. Ele quer saber, tá, 102 está para 6 vezes 36,25. 36,5, desculpa. E 0,25 mol de HCl? 0,25 mol de HCl, cada mol pesa 36,5. Multipliquei, né? Vou achar a mesmíssima resposta, 4,25. Na verdade, ao fazer isso, Diego, eu só estou fazendo cálculos a mais, né? Eu estou só... Então, eu acho que eu perguntei errado. Eu estava achando que o 0,25 estava transformado em gramas. Não, 0,25 é mol. 0,25 então, é mol. No meu pensamento, se for tudo em gramas, estaria certo. Aí sim, se fosse tudo gramas, estaria certo. No seu pensamento, sim. Ah, então tá beleza. Tá bom? Estaria certo. Tá bom. Obrigado. Nada. Mariana Brito, tá aí? Ela pediu para avisar que tá sem microfone. Tá, tudo bem. Sem microfone. Beleza. Tá bom. Joia. Vamos lá. Agora, eu vou colocar um problema diferente, no qual eu vou pedir número de moléculas. Número de moléculas. Então, eu só estou variando os problemas, né? Naquela lógica que a gente falou, quando a gente começou a falar de cálculo estequiométrico, que o mol se relaciona com qualquer coisa. O mol se relaciona com gramas, o mol se relaciona com volume, e o mol se relaciona também com o número de moléculas, né? Vamos lá, diz assim o problema. Ó. A amônia é obtida industrialmente pela reação do nitrogênio do ar com o hidrogênio. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né? Ele não dá reação química, a reação química está descrita na forma de texto, né? Quem é amônia, né? A amônia é a molécula chamada NH3, né? Amônia. A amônia é produzida, né? Por isso que eu coloquei do outro lado da seta, do lado dos produtos, pela reação, né? Pela reação do nitrogênio do ar. E o nitrogênio do ar, a gente sabe que ele é encontrado na forma diatômica, né? N2, né? Mais o hidrogênio, que também é encontrado na forma diatômica, H2, né? Quando eu reajo N2 com H2, eu produzo NH3. Então, a primeira coisa que a gente já fez aqui, ó, segundo o texto, né, é tentar extrair do texto a reação que ele está querendo, que é a síntese da amônia, né, da amônia, NH3. Amônia. O primeiro passo, então, a gente já fez, que é montar. O segundo passo é balancear essa equação, né? Eu tenho 2 nitrogênios aqui, desse lado eu só tenho 1. Então, eu coloco um 2 aqui na frente. Balanceei. Agora, falta conferir o hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho 2 vezes 3, que vai dar 6. Desse lado aqui, eu só tenho 2, ó. Preciso ter 6 desse lado também. Como é que eu faço? Coloco um 3 aqui na frente. Então, balanceando, ficaria 1, 3 e 2. Tudo bem, hein? Vamos lá. Ele fala assim, ó, nessa reação, cada 3 mols de hidrogênio consumidos, cada 3 mols de hidrogênio consumidos, formam um número de moléculas de amônia aproximadamente igual a... Então, voltando aqui, ó, relação estequiométrica é entre esses dois. A relação é entre hidrogênio e amônia. Ele diz que pela reação, né, cada 3 mols de hidrogênio produz 2 mols de NH3. Tirei a relação em mols aqui, ó. Ele fala assim, se eu colocar 3 mols de hidrogênio, quantos mols de amônia eu vou produzir? X. Obviamente, mesma coisa, né?
3 para 2, 3 dá para 2. 2 mols de NH3. Só que essa não é a resposta. Né? Essa não é a resposta. Por que essa não é a resposta? Porque ele quer saber o número de moléculas. Moléculas. E como é que eu descubro o número de moléculas? Né? O que eu descobri aqui é o número de mols. A gente sabe que 1 mol de molécula equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Né? Como eu produzi 2 mols? 2 mols de moléculas, X. X vai dar 2 vezes 6, estou arredondando, né? 6,02, né? 2 vezes 6 vai dar 12 vezes 10 a 23 moléculas. Lembrando que molécula e mol são grandezas diretamente proporcionais, não é a mesma coisa, né? Então, 1 mol de molécula tem, né? Na verdade, 1 mol de moléculas contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. 2 mols, X vai dar 12, que é o dobro de 6. Alternativa, então, ele colocou na notação científica, né? Andou com a vírgula. 12 vezes 10 a 23 é a mesma coisa que 1,2 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a 24, né? É a mesma coisa. Alternativa, então, letra D de dado. Beleza? Tudo certo? Posso continuar? Bom, até agora, o que a gente fez foram cálculos que a gente chama de cálculos gerais, né? Casos gerais de cálculo estequiométrico. Agora a gente vai pegar algumas, que a gente chama de alguns problemas que são casos reais de cálculo estequiométrico. Como assim casos reais? Né? Eu vou só começar na aula de hoje, a gente termina na aula da semana que vem. Que são alguns casos específicos envolvendo cálculo estequiométrico. Nesses casos específicos, né, o que a gente vai trabalhar? Né, o que a gente vai abordar? E aí, se já estava, vamos dizer assim, complicado, vai ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? Né? Porque algumas situações no dia a dia, né, nosso dia a dia, no mundo real, né, algumas coisas não são como a teoria descreve. Em que sentido? Primeira coisa, né, quando a gente trabalha com reagentes, né, nem sempre os reagentes, eles são puros, né, eles têm uma certa pureza. Vamos dizer assim, olha, eu vou pegar um reagente no laboratório para reagir com outro, e eu não posso considerar, muitas vezes, eu não posso considerar que o reagente tem 100% de pureza. Né? Pode ser que o reagente tenha ali 80%, 90% de pureza. O que eu quero dizer com isso? Olha, a cada 100 gramas, 80 gramas do reagente que eu estou colocando que vai reagir, os outros 20 é impureza, né? Não reage. Então, eu tenho que, na hora de considerar meu cálculo estequiométrico, eu tenho que desconsiderar essa impureza. Então, casos reais, né? Vida real, casos reais. Eu tenho reagentes que são impuros, né? Eu trabalho com pureza. Segunda situação, né? Vamos lembrar do sabão, né? Para fazer sabão, eu preciso de gordura, ou seja, eu preciso de um lipídio e preciso de soda cáustica, né? Se eu coloco muita soda cáustica, o meu sabão vai ficar corrosivo. Se eu colocar muita gordura e pouca soda cáustica, o meu sabão vai ficar gorduroso. Então, eu preciso fazer um cálculo de modo a não sobrar ninguém. Só que no dia a dia, no cotidiano, né, isso não é tão fácil de fazer, né, de modo que não sobre ninguém, né? Então, muitas vezes eu tenho a questão, né, do excesso, né, de reagente e produto. Como é que escreve excesso mesmo? Eu esqueci. Excesso. Isso. Eu tenho excesso de reagente e produto. Né? E outro caso real que eu posso ter, também que a gente vai trabalhar, é a questão seguinte: por mais que a reação ocorra de forma bonitinha, né, nem sempre as reações ocorrem de forma efetiva, né, a gente chama de rendimento. Nem sempre o rendimento da reação, né, rendimento que é de 0 até 100%,
nem sempre o rendimento é de 100%. Né? Eu tenho, às vezes, uma reação que ocorre com um rendimento baixo. Né? Deveria produzir 100 gramas de um produto, mas produz só 80. Né? Ou seja, o rendimento aí é de 80%. Né? A gente vai trabalhar situações que envolvem casos, né, reais, não casos teóricos, envolvendo essas 3 vertentes aqui. Né? Mas antes de a gente começar a falar sobre esses casos reais, né, vamos falar aqui, antes da gente entrar nesses 3 momentos aí, que é pureza, excesso e rendimento, vamos falar aqui de uma situação que o Enem cobra muito, que são as reações consecutivas. O que são reações consecutivas? Eu vou dar um exemplo aqui na forma de um problema. Né? Olha só. Vamos supor que eu tenho uma reação química no qual a reação ocorre numa sequência de reações. Só mudar aqui a cor do texto. Vou colocar aqui preto por enquanto. Ele diz assim, ó, na sequência de reações, ele diz assim, ó, Na2O, que é o óxido de sódio, reage com água, produz hidróxido de sódio. Isso aqui é um óxido básico, reage com água para formar uma base. A base, por sua vez, gerada aqui em cima, reage com ácido fosfórico, que é o H3PO4, para formar Na3PO4 mais água. Então, notem que o produto da primeira reação, vira reagente da segunda. Né? Quando isso acontece, pessoal, quando a gente tem uma reação em etapas, né, o que eu recomendo fazer sempre? Né? É a gente montar uma reação única, somando as duas, né, fazendo uma soma. A gente chegou a fazer isso, alguns exemplos disso, quando a gente falava lá de óxidos básicos e óxidos ácidos, né, que é o caso aqui do exemplo. Então, vamos lá, vamos reescrever isso. Ficaria assim, ó. Vou mudar aqui de novo. Que aí depois a gente resolve o problema. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, reescrevendo a reação, ficaria assim, ó. Na2O mais água, gerando NaOH. Nesse caso, 2 mol de NaOH. Aí, na reação seguinte, está escrito assim, ó. H3PO4 mais 3GNaOH, formando Na, reação de ácido-base, né? Ácido mais base, sal mais água. Nesse caso, 3 mols de água. Então, ele já deu uma reação balanceadinha, né? Tudo balanceado. Então, como eu disse para vocês, olha aqui, presta atenção. O produto da primeira reação, ele é reagente da segunda. Né? O que eu quero fazer aqui, ó, é montar uma reação global, única, somar as duas reações, né? Fazer uma soma algébrica das duas reações. E aí, o que eu faço? Quando eu olho aqui reagente e produto, eu vejo que, tudo bem, o reagente e produto são iguais, Na, só que aqui estava aparecendo 2 mols e aqui está aparecendo 3, né? O que eu tenho que fazer para cortar esses NaOHs, né, que estão aparecendo de forma igual? Eu tenho que fazer uma multiplicação aqui, né, de modo que apareça aqui um número 3 aqui nessa reação. E como é que eu faço isso? Né? Eu faço isso, pessoal, multiplicando toda essa reação de cima, por 3 sobre 2. Ficaria assim, ó, multiplicando ela toda por 3 sobre 2, ficaria 3 sobre 2, 3 sobre 2, e aqui ficaria 3 sobre 2 vezes 2, vai dar 3. Apago aqui, ó, vai dar 3. Quando eu faço isso, olha, o reagente, aliás, o produto da primeira reação fica igual à quantidade de mols do reagente da segunda. Eu posso cortar agora o que é comum. Cortar. Certo? Bom, e aí eu somo tudo. Somando tudo ficaria assim, ó. 3 sobre 2 Na2O mais 3 sobre... Aliás, eu posso subtrair aqui, né?
Eu posso subtrair porque, ó, água também eu posso cortar com água. A água estão em lados opostos, ó, posso cortar também. Só que desse lado é 3 sobre 2, que é 1,5, né? Mesma coisa que 1,5. E desse lado está 3, né? Cortando, ó, 1,5 cortando com 3, né? Fazendo uma subtração aqui, ó, para cortar isso, e vai sobrar aqui 1,5, né? Que é 3 sobre 2. Então, isso aqui vai embora, ficaria 3 NaOH, cortou, não aparece, então não preciso colocar. Sobrou H3PO4, dando Na3PO4, mais o NaOH sumiu, porque foi cortado, mais 1,5 de água, que é a mesma coisa que 3 sobre 2 de água. Ótimo. O que eu fiz aqui, então? Eu peguei, de novo, repetindo, eu peguei as duas equações e manipulei as duas equações de modo a cortar o que é comum, né? Eu cortei aqui, ó, o hidróxido de sódio, cortei com o hidróxido de sódio da reação de baixo. Fala. Professor? Fala. Por que você multiplicou? Eu entendi a parte que você fez ali a soma, juntou os dois, essa parte, mas não entendi por que você multiplicou por 3 sobre 2. Por 3 sobre 2? Porque é o Onde seguinte... veio? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Vou voltar como estava aqui para você lembrar. Vou pagar aqui. Vou pagar aqui. Vou pagar... Eita. Paga aqui, paga aqui, paga aqui, paga aqui, paga aqui. Pago aqui. Como é que estava antes aqui, Daniel? Olha só. Estava 2, ó. Tinha um 2 na frente do NaOH, tá vendo? Tem um 2 na primeira reação. Então, estava assim antes, ó. Estava assim. Para eu cortar o 3 que está aqui embaixo com 2, não dá, ó. Não dá para fazer um corte direto, né? Mas se eu uso a estratégia aqui, ó, multiplico essa primeira reação toda por 3 sobre 2, toda ela, né, tanto os reagentes como produtos, ficaria assim, ó, multiplicando o 1 que está aqui na frente, né, o 1 que está aqui na frente por 3 sobre 2, ficaria multiplicando 3 sobre 2. Multiplicando o 1 da água aqui, 3 sobre 2. Multiplicando aqui o 2 que está na frente, ficaria 2 vezes 3 sobre 2, ficaria 2 vezes 3, 6, dividido por 2 de novo, vai dar 3. Então, o 2 aqui, ó, é trocado pelo 3. Agora eu posso cortar 3 com 3. Entendeu aí a lógica, a estratégia? Entendi. Tá? Agora, o que eu fiz? Ao montar as duas equações e somar as duas, eu vejo aqui que eu tenho uma reação que chama reação global do meu sistema. Montei uma reação global. E aí, o que ele diz? Né? Vamos, agora, né, na pergunta, né? Se partirmos, ó, a pergunta dele, se partirmos de 10 mols de N2O, obteremos 2 pontos. Se partirmos de 10 mols de N2O, obteremos. Por que eu fiz isso, né, pessoal? Porque é o seguinte, se você olhar aqui, ó, N2O está na primeira, Na2O está na primeira reação. E Na3PO4 está na segunda. E aí ele dá várias alternativas, que letra C, letra D, letra E, no qual ele associa o Na2O, que está na primeira, com o Na3PO4, que está na segunda, né? A gente só pode fazer essa relação agora, né? A gente só pode fazer porque a gente somou as duas. Agora eu posso fazer relação, ó, do Na2O com o Na3PO4. A gente pode fazer relação com qualquer coisa agora, né? Ele está falando o seguinte, se eu colocar 10 mols disso, quantos mols disso aqui eu vou gerar, né? Quantos mols disso eu vou gerar? Então, vamos lá. Qual a relação, ó? 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5 mol de Na2O, reage produzindo 1 mol do Na3PO4. Isso é a reação que ele me falou. Reação que me falou. 1,5 gera 1 mol. Ele quer saber, se eu colocar 10 mols do problema, agora, problema, se eu colocar 10 mols, eu produzo quantos? X.
X vai dar quantos? 10 vezes 1,5 dividido por 1,5, né? 10 vezes 1 dividido por 1,5 é 3 sobre 2. 10 dividido por 3 sobre 2. 10 dividido por 3 sobre 2 é a mesma coisa que 20 sobre 3, não é isso? Estou certo aqui na divisão? Não lembro se eu fiz certo aqui. O 2 passa para cima multiplicando. 20 sobre 3. Não dá para simplificar isso, né? Ó, 10 dividido por 1,5 é 3 sobre 2. Tem essa resposta? Vamos ver? Ah, produz 20 mols de Na3PO4? Produz 15 mols de N3PO4? Produz 40 sobre 3 mols de N3PO4? Nenhuma tá certa até agora, né? Nenhuma tá certa. Todo mundo concorda comigo aí? Vamos ver se tem a ver com a água, né? Que a alternativa letra A e letra B fala em termos de água. Termos de água. Aí, se a gente continuar o nosso cálculo aqui, ó. Deixa eu inserir mais um slide aqui. Inserindo mais um slide. Vamos lá. Agora vamos ver em relação à água. Ó. 3 sobre 2 de Na2O gera 3 sobre 2 de água. Então a relação aqui é 1 para 1, que a gente chama, né? É 1 para 1. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1 para 1. Então vamos lá. Reescrevendo ficaria assim, ó. 3 sobre 2 mols de Na2O produz 3 sobre 2 mol de água. Ele colocou 10 mols de Na2O, X. Como a relação é 1 para 1, né, se eu fizer um jogo aqui, né, multiplicar cruzado, X vai ser igual a 10 mols de água. Então, se eu colocar 10 mols de Na2O, eu produzo 10 mols de água. Né? Alternativa, então, letra A. Né? E qual é a grande chave da questão aqui, né? A grande chave da questão era vocês pegarem as duas equações, sempre que ele der duas equações, montar numa única equação. Porque quando eu faço uma única equação, eu consigo relacionar qualquer um dos componentes da minha reação. Né? Tudo bem? Vou fazer agora um envolvendo massa, que talvez vai ficar mais claro para vocês. Né? Essa aqui, eu juro, vai ser a última questão da aula de hoje. E aí depois da aula de semana que vem, a gente começa a falar reagente em excesso. Então, vamos lá. Uma das formas de poluição de nossos dias é a chuva ácida. Ela provoca a destruição de monumentos históricos, como a Basílica de Nazaré, em Belém, cuja fachada é revestida de mármore, através da corrosão provocada pelo ácido. A origem dessa forma de poluição encontra-se na queima de derivados de petróleo, que contém impurezas como enxofre, e se processa segundo as equações. Então, ele diz assim, ó, a gasolina, depois que libera enxofre, né, o enxofre, na presença do oxigênio atmosférico, gera o SO2. O SO2, por sua vez, se combina com o oxigênio de novo e forma o SO3. O SO3, lembra, é um óxido de caráter ácido, um óxido ácido. Esse óxido ácido, SO3, combina com a água para formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que então vai corroer lá o mármore, né, dos monumentos. Então, notem, é uma reação, na verdade, são reações que ocorrem em etapas, né? Eu tenho etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Né? Os reagentes se combinam, gera o produto da primeira reação, ele é o reagente da segunda, o reagente da segunda forma um segundo produto, que é o reagente da terceira. Né? Então, notem, é uma reação que ocorre numa escadinha, vamos dizer assim. Né? O produto da primeira é consumido na segunda. O produto da segunda é consumido na terceira reação. Né? Então, estratégia de novo. Né? Qual a estratégia?
como é um problema que envolve cálculo estequiométrico, vamos montar uma equação única, uma equação global dessas 3 etapas. Né? E como é que a gente monta uma equação global? A gente manipula as equações de modo a fazer uma soma algébrica. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, observem, né, que na segunda reação, né, o reagente comum aqui ao produto é o SO2. Aqui aparece só um mol. Né? Para eu cortar esse com esse, eu preciso multiplicar a primeira toda por 2. Então, ficaria assim, ó, multiplicando tudo por 2, ficaria 2S mais, como eu estou multiplicando tudo por 2, 2Os, 2, dando 2SO2. Beleza? Aí eu repito a segunda. 2SO2 mais oxigênio de novo, gerando 2SO3. Só repetir. Aí, muito bem. Aí, o que eu tenho que fazer? Olha, se vocês observarem, eu tenho 2 aqui, ó, e tenho 1 aqui. Então, para cortar o produto da segunda com o reagente da terceira, eu preciso, de novo, multiplicar a última por 2. Multiplicando a última por 2, ficaria assim, ó, 2SO3 mais 2 águas, 2H2O, gerando 2H2SO4. Multipliquei ela todinha por 2. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, eu vou fazer uma soma aqui algébrica, né? Como assim, olha? O que eu posso cortar aqui, ó? Esse 2SO2, que é produto da primeira, é reagente da segunda. Sumiu. Esse 2SO3, que é produto da segunda, é reagente da terceira. Posso cortar também, ó. Cortei. O que mais eu posso cortar? Mais nada, né? Não tem nada que aparece de um lado que aparece do outro que eu posso cortar. Agora eu vou pegar as 3 reações e fazer uma soma. Né? Ó, 2S2, 2S, desculpa, mais oxigênios, ó. 2 oxigênios com mais 1, 3O2, mais água, 2 águas. Coloquei tudo que está do lado dos reagentes. Agora eu coloco tudo que está do lado dos produtos. Do lado dos produtos, isso aqui cortou, só sobrou 2H2O, H2SO4. O que eu fiz? Montei uma equação global do meu problema. Uma equação global. Peguei as reações que aconteciam em etapas, cortei de modo a montar uma equação única. O que essa equação única diz? Que o enxofre reage com o oxigênio e com a água para formar H2SO4. Isso que está escrito de uma vez só, numa linha, na verdade, ocorre em etapas, como a gente mostrou antes aqui, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o cálculo estequiométrico. Então, a gente só preparou o cálculo estequiométrico. Preparou como? Fazendo o ajuste aqui, montando uma reação global das reações em etapas. De novo, é um tipo de questão que o Enem gosta muito de cobrar, tá? Diz assim, ó, considerando-se que 100 litros de gasolina contém 3,2 miligramas de enxofre, qual é a quantidade em gramas de ácido sulfúrico formado pela queima desse volume de combustível? Então, olha, ele vai queimar a gasolina, 100 litros de gasolina, que contém 3,2 miligramas de enxofre. Os 100 litros de gasolina aí, a gente vai precisar para nada, né? Vamos aqui, 3,2 gramas de enxofre, ele quer saber quantos de ácido sulfúrico vai formar. Olha a reação química aqui, ó. Enxofre, que é o S, produzindo ácido sulfúrico. E qual é a relação estequiométrica entre os dois? A relação estequiométrica é 2 mols de enxofre produz 2 mols de ácido sulfúrico. A relação é 2 para 2, ou proporcionalmente a mesma coisa que 1 para 1. Pessoal, alguma dúvida aí? Até agora? Daniel? Tudo bem aí? Sim, senhor. Pedro, tudo bem?
Pedro Kramer, tudo bem? Tudo bem, professor. Não estava sabendo que Pedro era. Ah, tá. Beleza, obrigado. Então, olha só. 2 mols de enxofre produz 2 mols de ácido sulfúrico. Olha só, se eu fizesse aqui, coincidentemente, né, o enxofre está na primeira reação e o ácido sulfúrico aqui está na última reação, né? Coincidentemente, pessoal, tá dando 1 para 1 aqui, né? Tá dando 1 para 1. Mas nem sempre vai ser assim, né? Nem sempre vai ser assim. Isso aqui foi uma coincidência, né? Você poderia falar assim, professor, por que você fez essa soma toda de reações, sendo que eu poderia fazer direto por aqui, né? De novo, nem sempre vai ser assim, né? Pode ser que aqui estaria um 2 aqui um 3, e quando você monta tudo, faz o corte, né, aparecem outros números, né? Porque nem sempre as reações são balanceadas, são dadas da forma balanceada. Mas, nesse caso, coincidentemente, está dando 1 para 1. Tá, vamos lá, então. 2 mols de enxofre da reação produz 2 mols de ácido sulfúrico, que vai corroer lá o mármore, né, dos monumentos. Aqui, como é uma relação de massa com massa... Gabriele, se você me chamou e eu não respondi, foi porque eu estava tomando remédio, tá? Nossa, como é que a pessoa se entrega? Tá bom, mano, tá bom. Tá bom, mano, tá bom. Não, porque meu olho tá muito grave. A Amanda começou a tomar remédio, era 10h20. Voltou agora. É isso aí. Ela primeiro foi lá... Mentira. Eu escutei chamando a Mariana. Ela fora do posto lá, bombeou a água, depois foi fazer todo o processo de filtragem, né? Porque não vai tomar água impura. E aí depois... Ela fez o remédio em casa, por isso que demorou assim. Também, não. O remédio dela é uma garrafada. Também, se o remédio do Fabielle custa R$1.000, essa porra. Ela foi lá na horta, lá, pegou... Amanda te chamou tem muito tempo. Fez a garrafada. Tá bom. Desculpa, eu tô falando sério mesmo. Tá desculpada, mano. Tá desculpada. Tá bom. Para de justificar que tá ficando feio pra você. Para. Vamos lá. Então, vamos lá. Como a relação aqui é de massa com massa, ó, massa com massa de ácido sulfúrico, a gente vai transformar essas duas palavras de mols aqui, quem tirou da reação, né? Quem tirou da reação, a gente vai tirar a relação em gramas. Quanto que vale um mol de enxofre? Na tabela periódica, enxofre 32. 32 vezes 2 dá 64 gramas. Ácido sulfúrico, mesma coisa. Tirando a massa, ó, 1, 32, 16 do oxigênio, vai dar 98, já calculado. 98 seria a massa de 1 mol. 2 vezes 98, isso vai dar 196. Obrigado. 196. Então, pela reação química, se eu colocar 64 gramas de enxofre, eu produzo 196 gramas de ácido sulfúrico. Isso na teoria, né? Na teoria. Mas ele não está colocando 64 gramas de enxofre, ele está colocando 3,2 miligramas de enxofre. 3,2 miligramas de enxofre é a mesma coisa que 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Isso vai dar X. Então, o cálculo estequiométrico se resume a essas duas linhazinhas aqui, ó. 64 produz 196, 3,2 vezes 10 a menos 3, X. X vai ser igual 3,2 vezes 196, dividido por 64. Isso vai dar 9,8 vezes 10 a menos 3 gramas de ácido sulfúrico. Beleza? Então, a partir dessa massa aqui, de 3,2, ele produz 9,8. Alternativa 9,8 vezes 10 a menos 3. Deixa eu ver onde está isso. Não é 98. É porque ele andou com a casa aqui, né? Vai ficar 98 vezes 10 a 2, né? Não é isso? 98 vezes 10 a menos 4, na verdade, andou quase para trás, né? Alternativa, letra E. Showzinho aí? Tudo bem? Alguma pergunta? O que eu quis trabalhar com esses dois problemas são problemas de cálculo estequiométrico, só que agora envolvendo reações que a gente chama de reações consecutivas, tá?
São reações que ocorrem em mais de uma etapa. A apostila de vocês tem alguns problemas que eu vou selecionar no final da aula para vocês realizarem e me entregar na semana que vem. Sobre a aula de hoje, tá bom? Tranquilo. Perguntas? Espero que não. Dúvidas gerais? Dúvidas diversas? Por que o céu é azul? Por que, enfim... Ah, não, o Gabriel que perguntou por que você é tão bonito. Conta. Ah, cara, isso existe uma coisa chamada genética. Vou falar nisso? Genética. A minha linhagem é uma linhagem muito assim, de genes muito bem apurados, entendeu? Na verdade, eu sou produto de laboratório, entendeu? Manipulação genética até chegar a essa beleza aqui, característica. Era isso? Ah, pode falar. Hugo perguntou aqui no chat se você tem irmã. Não, o cara pergunta primeiro se eu sou bonito. Mas falou que a genética, de repente, aí funciona E depois, a minha irmã... Deixa eu mostrar a minha irmã para vocês aqui. Peraí, deixa eu ver se consigo mostrar. Ah, não. Ele tem irmão mesmo. Ah, não. É só interromper aqui agora a gravação, rapidinho.